Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então a Bíblia está afirmando aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pelo pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Por causa da desobediência de Adão, agora o homem tem que morrer. Como resultado do pecado, veio a morte. E a morte passou a todos os homens. Não importa se é amarelo, se ele é vermelho, se ele é branquinho, se ele é pardo. Está entendendo? A morte, ela não escolhe a idade, ela vem para todos. Já que a morte passou para todos os homens, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque se o ímpio ele morrer, ele está perdido. Se o ímpio ele morrer, ele não tem salvação. Por isso Deus não tem prazer na sua morte. Entretanto, no Salmo 116, versículo 15, diz que para o Senhor é preciosa aos seus olhos a morte dos santos. Então Deus tem prazer na morte do santo, é na morte do justo, é na morte daquele que o teme, Ele tem prazer na morte daquele que o serve. Está dando para entender? Deus tem prazer na morte daqueles que são seus escolhidos, seus eleitos, que um dia aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É nesse que Jesus tem prazer. Amém? Então por isso, não nos surpreende a palavra da viúva ao profeta Eliseu, que está no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, que ela disse assim para o profeta: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Deu para entender aí? Então, o marido dessa viúva que faleceu, ele temia ao Senhor e ele morreu. Então não surpreendeu o profeta. O profeta não ficou surpreso. Eu e você não temos que ficar surpreso quando um justo parte para a glória. Nós não temos que ficar surpreso quando um homem de Deus partiu, uma mulher de Deus partiu, um santo de Deus partiu. Por quê? Porque Deus tem prazer na morte dele. Deus tem alegria, porque aquele justo, aquele santo, aquele homem, aquela mulher de Deus vai estar onde? No seio dele, no seio de Deus. E ele vai estar para todo sempre com o Senhor. Então nós não temos que ficar surpreendido quando um santo de Deus parte. Deus está falando, é preciosa essa alma para mim, ele está salvo, ele tem a vida eterna, ele vai gozar eternamente comigo. Por isso o Salmo 128, versículo 1 diz que bem-aventurado o crente que teme ao Senhor. Aleluia. E Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que na sua morte o crente agora descansa em paz. Amém? É lá que é o nosso descanso. Nosso descanso não é aqui. Aqui Jesus falou que é espada. Ele falou que aqui é luta. Aqui é peleja, descanso é lá. Nosso descanso é lá. Lá nós vamos ter descanso. A Bíblia diz também em Apocalipse que lá Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais tribulação, lá não vai ter Satanás, os demônios, lá não vai ter mais doenças. Está dando para entender? Lá não vai ter mais nada disso. Lá é só paz, gozo e alegria no Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus Cristo.